E aí pessoal, Marco Chess aqui da Chess Transdutores com mais um videozinho para o canal. Muita gente me pergunta, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, se quando eu vou pegar a ignição do primário naquele sistema que tem centelha perdida, né, sistema DIS, se tem como eu identificar o cilindro. Por exemplo, eu estou pegando o primário ali do cilindro 1 e 4, então eu estou vendo o que acontece ali no cilindro 1 e 4, né? Mas se eu quiser saber qual é a centelha principal do cilindro 1 e qual é a centelha principal do cilindro 4, se tem como eu fazer isso. Porque no osciloscópio a gente acaba vendo sempre a centelha principal, né? Mas eu vou mostrar nesse vídeo que tem sim como a gente identificar qual é a centelha principal do cilindro 1 e qual é a centelha principal do cilindro 4. Obviamente também vale para o 2 e 3, né? Então vamos lá para o vídeo? Bora lá para a gente ver como é que é. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona, né, a ignição num sistema de centelha perdida, num sistema DIS. Peguei como exemplo aqui, tá? Desculpa o desenho, eu já fui melhor nisso, mas acho que vai dar para entender. A gente tem a bobina aqui, né? No pino central normalmente a gente tem o positivo direto. E a unidade, né, o módulo ali, a ECU, controla o negativo referente aí ao cilindro 1 e 4 e no outro terminal o 2 e o 3. Vou pegar aqui como exemplo o cilindro 1 e 4, obviamente também serve para o 2 e o 3. Então o que acontece aí num sistema de centelha perdida, de ignição, né? Então vamos imaginar que a corrente sai aqui do cilindro 4, né? Tá o cabo de vela aqui. Vai chegar aqui na vela de ignição. Nesta vela, a corrente vai pular, a faísca vai pular do eletrodo principal para o massa, certo? Vai percorrer pelo cabeçote, o cabeçote faz parte do circuito. Na outra vela vai acontecer o contrário, a centelha vai pular do massa para o eletrodo principal, vai sair aqui, percorrer o cabo de vela, e vai chegar aqui do outro lado na bobina, né? Então a gente tem que ter aqui um circuito fechado, né? Se a gente interromper aqui, por exemplo, obviamente eu não vou ter centelha em nenhuma das duas velas, né? Eu interrompi o circuito, correto? Ô Lelê, pega aquela caneta ali, fazer um favor. É a outra caneta para escrever aqui no quadro. Boa. Então, desenhar aqui de novo, que eu cortei o circuito. Opa, andou aqui. Então é assim que acontece, né? A gente tem que ter um circuito fechado. Os elétrons que saíram desse lado tem que chegar aqui do outro lado, né? Acho que tranquilo essa parte. Então o que acontece quando eu tenho a centelha perdida? Se eu tiver uma alta resistência nessa vela, ela vai acabar, nessa ou naquela, obviamente, né? Vai acabar interferindo nas duas, né? Porque está ligada ao circuito. Então, uma resistência alta aqui, ou aqui, tanto faz, vai acabar refletindo no circuito total. Vai acabar refletindo tanto nesta quanto naquela. É assim, mais ou menos. Existe um porém, né? Vamos entender porque mas não é assim. Vamos imaginar que a centelha esteja acontecendo neste momento no cilindro 4. Então a gente teve a centelha aqui no cilindro 4. Este pistão, se ele recebeu a centelha, é porque ele vai descer em explosão, né? Por sua vez, o cilindro 1, ele está subindo aqui. Quando o pistão 4 subiu em compressão, o cilindro 1 subiu em escapamento, né? Eu tenho uma válvula de escapamento aberta aqui. Então eu não tenho compressão nesse cilindro. Este aqui eu tenho. Então quando o 4 está aqui no finalzinho da compressão e vai receber ali a centelha, a bobina vai fazer um esforço enorme aqui para vencer essa pressão, né? Porque uma coisa é você fazer uma faísca pular, por exemplo, aqui no ar, né? Ela vai pular muito mais fácil do que quando eu aplico uma pressão aqui, né? A bobina vai ter uma dificuldade muito maior de abrir ali o arco voltaico, né?
Então, o que que acontece? Vamos imaginar que eu tenho uma vela aqui com uma resistência muito alta. Ela vai influenciar no circuito inteiro, como eu já falei. Só que quando a centelha acontece no cilindro 4, como aqui está em compressão e aqui está praticamente a pressão atmosférica, né? Está no finalzinho do escapamento, ela não vai influenciar tanto quando este cilindro estiver em compressão. Então a gente vai ter a faísca aqui, ela vai pular, aqui interfere um pouquinho lá, sem dúvida, e ela vai vir para cá. Deste lado, se aqui pulou do central para o massa, aqui é do massa para o central, e vai voltar para lá, para a casinha dela, certo? Agora, quando a centelha acontecer nesta vela aqui que a gente pegou como exemplo, como esta ignição estando ruim nesta vela, poderia ser o cabo também, enfim. Quando acontece neste cilindro, e este cilindro agora que está em compressão, porque se a centelha aconteceu aqui, é ele que vai descer em explosão, acaba sendo bem pior, como se fosse um resistor variável, né? Então aqui ela já está ruim e agora está em compressão, aquela dificuldade maior que ela tinha, né? Pelo fato daqui estar com uma resistência muito alta, enfim, ela vai ter uma dificuldade muito maior pelo fato agora deste cilindro estar em compressão. Acho que ficou bem explicadinho. Obviamente, se eu interromper o circuito, eu não tenho ignição em nenhuma das duas velas. Vamos ver isso na prática agora, ali no osciloscópio, se realmente isso acontece na prática. Bora para o osciloscópio lá. Então, estou aqui pegando o sinal do primário do cilindro 1 e 4. Por enquanto está tudo bom lá, eu vou simular um defeito. Nós temos um tempo aqui, né, de 1,5 milissegundos. É normal, tá? Isso aqui não esses encurtamentos, desde que sejam pequenos, né? Isso é normal. A pressão ali, né, a compressão no cilindro, ela não é constante. Então ela fica variando um pouquinho. Aqui também vai variar. Então nós temos aqui um tempo de 1,5 milissegundos. O sistema ali está tudo ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esta vela, que eu dei uma abertura aqui, bem radical mesmo, de 2,5 milissegundos, olha eu, 2,5 milímetros, para a gente provocar ali, né, propositalmente, uma resistência muito alta. Vou abrir esse gap da vela aqui, forçar bem essa bobina. Então gravem este resultado. Eu puxei o cursor aqui, que é onde ele fica por mais tempo, né? A gente vê que a média aqui está aqui, né? Ora ele está um pouquinho para lá, ora ele está um pouquinho para lá, mas é aqui em 1,5 milissegundos, onde ele está ficando ali mais tempo. Então agora vamos pôr essa vela lá e vamos ver o que vai acontecer a princípio nesse sinal e depois vamos tentar identificar em qual cilindro eu coloquei essa vela. Bom, então coloquei a vela com defeito ali no cilindro, né? Aquele gap que a gente abriu propositalmente. Nem vou falar em que cilindro eu coloquei. Vamos tentar descobrir junto. Eu deixei o cursor aqui em 1,5 milissegundos do mesmo jeito que estava. Reparem que ele agora ele dá uns encurtamentos um pouquinho maior, né? Ora parece que está pior, ora parece que está melhor. Por quê? Quando aquele cilindro que eu coloquei a vela com o gap mais aberto está em compressão, ele vai dar um encurtamento maior. O outro cilindro acaba não dando esse encurtamento tão grande. Por quê? Porque ele vai estar ali em final de escape, né? Ele não tem pressão nele, a faísca é a centelha perdida. Então vamos tentar fazer uma comparação. Como que eu vou conseguir identificar esse cilindro? Eu vou trigar, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver onde ele está agora. Eu vou trigar
Estou aqui no bico. Deixa eu acionar o canal 3. Só que eu vou ter que jogar um pouquinho para cá e mudar a fonte aqui. Um pouquinho para lá, né? Perdão. Senão eu não vejo a ignição. O que acontece? Eu peguei aqui, estou trigando pelo bico injetor do primeiro cilindro. Então o que acontece? Vamos entender. Por isso que para a gente trabalhar com osciloscópio, transdutor, enfim, mesmo que trabalhar sem osciloscópio, sem transdutor, a gente tem que conhecer o funcionamento de um motor, né? Não adianta a gente querer fazer um diagnóstico se a gente não conhece como funciona o sistema. Se eu estou pegando aqui como referência o bico injetor do primeiro cilindro, aonde que acontece essa injeção de combustível, né? Um carro aqui, injeção indireta. No finalzinho do escapamento, normalmente, né? Quando o cilindro vai descer a linha de admissão. Então ele vai admitir ar e combustível. Então, se o cilindro 1 está tendo pulso aqui do bico injetor, significa que ele só pode descer, né? Ele vai descer em admissão. Quem está recebendo a centelha principal e vai descer em explosão, só pode ser o pistão gêmeo, que no caso aqui é o cilindro 4, né? Então, a centelha perdida vai acontecer no cilindro 1 e a principal no cilindro 4. Só que como eu triguei pelo 1, a ignição é normal ela ficar indo para lá e para cá. Por quê? O ponto não é fixo. O módulo está sempre ali mexendo nisso aqui, alterando esse ponto, né? Então, hora está em 0 graus, hora está em 2, hora está em 3, hora está em -1, enfim. Vai da estratégia de cada módulo e o que ele está monitorando, faz o processamento, busca lá no mapa dele. Para essa situação, é melhor ali um avanço de 2 graus, por exemplo. Então, por isso que é normal agora ela ficar andando. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui uma pausa, né? Vou medir aqui o tempo de ignição, o tempo de centelha aqui, né? Pulou um pouquinho. Deu aqui 1,64 milissegundos. Então eu vou pegar 1,64 mais, vamos fazer isso umas 3 vezes e tirar a média. Porque como é normal esse encurtamento, vai e volta, vamos fazer uma média, né? Então a primeira medida deu aqui, tá dando para enxergar, Lele? 1,64. Vamos pegar novamente. Agora deu 1,67. Então eu vou somar 1,67 mais, vamos medir de novo, né? Dar o play. Deu 1,50. Por isso que é importante a gente fazer uma média. Mais 1,5 é igual a 4,81 dividido por 3. Então eu tive um tempo de queima ali, o tempo de centelha, né, médio de 1,6, né, 1,60. Então eu triguei no 1, estou vendo a centelha principal do 4, que teve ali 1,6 milissegundos de média. Agora eu vou dar o play, vou mudar ali o trigger, vou passar a minha referência, né, do cilindro 1, do bico 1 para o bico 4. Então coloquei agora no bico 4. Então vamos fazer a mesma coisa. Gravem o resultado. Quando estava de referência o bico 1, centelha principal do 4, deu 1,6 milissegundos de tempo de queima. Vamos ver agora o inverso. Agora o 4 vai estar com a centelha perdida e o 1 com a centelha principal. Então vamos pausar. Vamos medir aqui, deu 1,46. Então vamos colocar 1,46 mais. Vamos fazer 3 vezes. 1,43
E vamos pela última vez. 1,40 agora. 1,4. Igual 4,29 dividido por 3, 1,43 milissegundos. Então a média de queima, agora eu estou vendo a centelha principal do cilindro 1. A média do tempo de queima no cilindro 4 foi de 1,6 milissegundos. E a média de tempo de queima, quando no cilindro 1 estava a centelha principal, foi de 1,43 milissegundos. Então, obviamente, eu coloquei a vela com um gap maior no primeiro cilindro, né? Então veja que dá sim para a gente identificar num sistema de centelha perdida, pegando pelo primário, qual é o cilindro que está ali com problema. É lógico que eu radicalizei, abri bem esse gap da vela. Talvez numa situação mais real não vá ter nessa discrepância tão grande, mas para o cara que manja dos Paranauê aí, ele vai saber qual é o cilindro que está com problema. Na prática também não sei se isso vale muito a pena, se isso é válido. Enfim, eu já me dou por satisfeito quando eu estou fazendo um diagnóstico. Se eu já cheguei ali no problema que é no cilindro 1 ou no cilindro 4, até porque eu não vou trocar uma vela só, com um cabo de vela, bobina tenho que trocar inteira, mas para aquele pessoal que gosta de gourmetizar um pouquinho mais, vamos dizer assim, talvez seja válido, né? Eu já me dou por satisfeito em saber que o problema está no 1 ou no 4, né? Para mim, o diagnóstico já está bom, mas aí vai de cada um. Beleza, pessoal? Então fica assim. E até o próximo vídeo e fiquem com Deus.